No Instituto Federal do Maranhão se trabalha muito, principalmente na área de nanocompósitos e na educação na química. Professor, conta pra gente de que forma o professor tem desenvolvido suas linhas de pesquisas, principalmente envolvendo nanocompósitos catalisadores. Bom, nossa pesquisa é voltada para desenvolver produtos que sejam utilizados em catálise, basicamente nas reações de transesterificação para a produção de biodiesel, onde nós utilizamos alguns nanocompósitos dopados com alguns metais, de forma que facilite essa reação, principalmente no que diz o processo de produção desse biodiesel, porque um dos grandes problemas da produção de biodiesel é a produção de glicerina, um excesso de glicerina. Então a gente está trabalhando para desenvolver materiais que possam facilitar a diminuição dessa produção dessa glicerina. Entendi. Professor, mas com isso, com esse tipo de linha de pesquisa, o que se melhora na área petrolífera? O que se propõe a aplicação da ciência nessa área em questão? Se melhora, se ganha, de que forma? Especificamente para a produção de biodiesel, se garante uma produção de uma quantidade maior de biocombustível, né? E utilizando diferentes fontes, né, que são usadas para a produção desse combustível, né, natural, que está tanto em evidência ultimamente, voltado para a preservação da natureza, enfim. Então a gente tenta trabalhar para produzir esses materiais de forma que facilite essa reação, né, sem ter que produzir subprodutos que acabam afetando no rendimento dessa produção desse material. Bem diferente da linha petrolífera, né? A linha de biodiesel é bem aplicada ao meio ambiente, vai bem ao encontro na área da preservação ambiental. Isso aí de certa forma sim, porque o biodiesel hoje em dia pela política da ANP, o biodiesel já tem 50%, aquele biodiesel 50%, né? Então precisa se produzir um pouco mais desse combustível, a ponto de que os novos carros, os novos caminhões que estão sendo já trabalhados, já produzindo um motor adequado para comportar esse combustível, de forma que hoje em dia o mercado não comporta uma quantidade razoável para esses veículos que estão sendo produzidos. Ainda se tem bastante o biodiesel antigo, né, que tem bastante enxofre, e com isso a gente espera dar essa contribuição para melhorar a produção desse combustível. Professor, como que é feita essa pesquisa? O professor há uma mistura, uma proposta dentro da química para que esse biodiesel tenha essas propriedades? De que forma está sendo essa linha de pesquisa? No laboratório em si, quais são as fases? Bom, nós temos desenvolvido isso em parceria com a Universidade Federal do Maranhão, juntamente com o CMDMC, aqui o LIEC, em São Carlos, são parceiros nossos, né? Porque assim, nós desenvolvemos a síntese no Instituto, e a parte de caracterização e análise dos resultados a gente utiliza com a parceria dessas duas instituições com os pesquisadores envolvidos, né? E com isso a gente também estimula a participação de alunos da graduação para desenvolvimento desse produto, e bem como também a gente utiliza também com os alunos da pós-graduação, que nós do Instituto do Maranhão nós temos o programa de pós-graduação em Engenharia de Materiais também. Então a gente uma linha de pesquisa que a gente está desenvolvendo nesse programa.
Tá certo. Na parte de educação na química, os vídeos produzidos pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Materiais e Nanotecnologia são utilizados na área de licenciatura da química e, desta forma, através de seminários, discussões, fóruns de discussões, os vídeos são passados, os alunos vão interpretá-los e o professor praticamente interfere em tudo isso, ensinando. As interpretações que são feitas com os vídeos aqui produzidos, a exemplo dessa nossa entrevista, vai ser utilizado numa aula didática amanhã. É dessa forma que o professor consegue tanto utilizá-los nas aulas presenciais como no ensino à distância, professor? De fato, a gente tenta contextualizar o máximo do que está se sabendo acerca da parte de nanotecnologia e de pesquisa avançada. Então, a ideia é pegar todos esses vídeos que já foram produzidos, e que cada vídeo abordam diferentes assuntos. E os assuntos que foram abordados justamente vão de encontro à ementa da disciplina, que no meu caso é Química do Estado Sólido, e que a gente pega sempre um vídeo, disponibiliza para os alunos, eles assistem o vídeo, e aí nós marcamos aí um fórum de discussão, seminários, e os alunos dão seus pontos de vista acerca do determinado assunto. Por exemplo, a gente está falando de nanotecnologia, os alunos vão lá e colocam as suas opiniões do que entendem sobre nanotecnologia, o que isso pode beneficiar a sociedade em si, e também atentar não das dificuldades, mas do que isso pode causar em termos de malefícios, porque só se vem falando de benefícios, mas de malefícios. O que isso... Então a ciência ainda está buscando interpretar esses dados, porque a gente só vê o lado bom, mas a gente tem que entender também o lado ruim dessa nanotecnologia. Então a gente tenta divulgar tanto para os cursos presenciais, normais, e os cursos à distância, que aí fica postado lá no portal, e os alunos vão lá e colocam no fórum de discussões, e a gente tenta tirar todas as dúvidas possíveis, e aí a gente tem uma discussão e eu encaminho toda a discussão para um entendimento em comum. Na verdade, as entrevistas que fazemos aqui acabam sendo levados para o Maranhão e servindo de materiais didáticos, porque são vários os pesquisadores aqui entrevistados, com várias linhas de pesquisas e temáticas diferentes. Isso acaba criando uma dinâmica sem fim, melhorando a qualidade do ensino. Professor, quando o professor entendeu que essas entrevistas que aqui fazemos poderiam ser utilizadas em aulas específicas no ensino à distância ou mesmo em fóruns de discussão, o professor entendeu que isso poderia ser uma ferramenta didática que ajudaria no processo do ensino-aprendizado? Com certeza, porque a grande dificuldade que nós tínhamos um certo tempo é fazer com que os alunos tivessem uma percepção e um entendimento adequado acerca de diferentes assuntos que a gente aborda, principalmente nessa disciplina especificamente. E aí eu via que uma grande maioria tinha uma certa dificuldade de entender o que a gente passava, os conceitos básicos, e daí eu tentei experimentar isso numa turma, e deu muito certo, deu bastante, e aí a partir disso eu continuei e não parei mais. E eu vejo que isso dá bastante resultado quando eles se deparam com aplicações práticas do cotidiano, que eles jamais imaginariam que pudesse estar relacionado um assunto teórico com a parte prática. E isso foi bastante animador. O jornalismo científico, produzido pelo Centro Multidisciplinar para o Desenvolvimento de Materiais Cerâmicos e no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Materiais e Nanotecnologia, serve de base para ajudar o Brasil a crescer, para ampliar a educação dentro desse país.